Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly Peralta, sou professora de Português e Redação aqui do Évora Vestibulares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tão temida redação. Se você quiser ter acesso à prova completa, você pode fazer o download dela no nosso site. O link e as instruções para baixar estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos lá! Primeiramente, para fazer um vestibular é muito importante você entender o perfil dessa prova. Tá? Entender o perfil já ajuda bastante nos seus estudos, né? Para você se direcionar e saber onde você deve focar. A redação da UniOeste ela tem algumas particularidades, diferentes de alguns outros vestibulares e principalmente diferente do Enem. Mas não é tanta diferença assim. No edital consta que existe a possibilidade de cair 3 gêneros. Pode cair carta, artigo de opinião ou um comentário. Desses 3 gêneros possíveis, no dia do vestibular a prova vai te fornecer 2 opções de comando. Então, ou pode cair artigo e carta, artigo e comentário, comentário e carta. Então você precisa saber escrever pelo menos 2 desses 3 gêneros para garantir que você vai dar conta de fazer a redação na hora, tá? Então a dica de ouro que eu posso te dar imediatamente é: descarta um, foca em 2 gêneros. Então assim, eu vou fazer a carta porque é mais fácil, eu não tenho ideia de como seja um comentário. Ou eu nunca escrevi uma carta, tem particularidades demais, eu vou focar no artigo e no comentário. Então assim, descarte um, foque em 2, para ter certeza de que pelo menos um dos gêneros que você sabe vai cair na prova e você vai conseguir fazer ele no dia, tá? Mas vamos lá. Fora isso, as correções, elas são um pouco generalizadas, né? Quem corrige é uma banca permanente da correção do vestibular da UniOeste, eles têm a banca própria, eles corrigem. E aí alguns critérios são clássicos já, né? Não pode deixar a redação em branco, não pode escrever em outro idioma, não pode rasurar a folha, não pode fugir do tema, nem fugir do gênero, tá? Então, se você escolher um gênero, você tem que escrever de acordo com aquilo. E só vai ser considerado o que está escrito na folha definitiva. Se você escrever um gênero no rascunho e mudar de ideia na hora da prova e quiser fazer o outro comando, o rascunho ele vai ser descartado. Então, se você mudar e desmudar de ideia, só vai valer o que está na sua folha definitiva, tá? Então, é muito importante, principalmente, se atentar à estrutura do gênero que você vai escrever. E é por isso que eu tô dizendo para você escolher 2. Porque vocês têm que lembrar que a função de uma produção textual em um vestibular é analisar a sua capacidade de selecionar, organizar os seus argumentos sobre um assunto. Então, o quão bem você consegue falar sobre aquele assunto? Você consegue desenvolver uma linha de raciocínio claro para me explicar o que eu tô te pedindo? É para isso que serve a redação no vestibular. Então, se atentem muito à estrutura, tomem cuidado com isso. Foque em 2 gêneros que vai dar tudo certo. Alguns critérios de redação mais específicos que vão ser avaliados, que seriam as competências, né? Que são a situação social, então, o contexto, né? Se você respeitou o contexto, se você respeitou o tema, né? E se a linguagem está de acordo com a pedida. Os aspectos textuais, que seriam os elementos de coesão e coerência, que é os conectores, as conjunções, os adjetivos, tá? E a norma padrão. Norma padrão, se você está escrevendo corretamente de acordo com as normas gramaticais. A ortografia, a concordância, acentuação, pontuação, tá? Só se atentem aqui para uma diferença entre a linguagem da situação social e a norma padrão, porque se adequar ao contexto é diferente de escrever errado, tá? Então, assim, vamos supor que a redação, o comando te deu um contexto descontraído. Você precisa escrever uma carta ou um artigo para um público mais jovem, né? Um público adolescente, é uma temática atual. E aí você pode usar uma linguagem mais descontraída. Dependendo do que você for falar, pode ser que você use gírias. Então, uma linguagem um pouco menos formal, um pouco mais casual. Mas isso não significa que você possa desrespeitar as regras da gramática, tá? Então, assim, escrever casualmente é diferente de escrever errado. Então, isso é o contexto da linguagem. A linguagem se adequar à situação. São coisas diferentes, tá? Então, um artigo de opinião, ele exige que a linguagem seja formal. Então, ela vai ser
bem formal e respeitando. A linguagem, ela vai ser mais descontraída. Tudo bem, mas ainda assim você não pode deixar de levar em conta a gramática, tá? A ortografia, escrever bonitinho. Então, vamos lá. Dito tudo isso, o que eu separei para vocês aqui, para mostrar para vocês hoje, foi o artigo de opinião. Porque eu considero ele mais fácil dentre os outros gêneros. A carta, ela tem algumas particularidades, né? Precisa ter data, precisa ter remetente, destinatário, precisa assinar, tem uma apresentação, tem todo uma estrutura um pouco mais diferenciada. E por que eu digo que o artigo ele é mais fácil? Porque ele é uma adaptação da dissertação. E vocês, vestibulandos, já estão acostumados a escrever muita dissertação, porque é o gênero que a maioria dos vestibulares cobra, né? O Enem, propriamente dito, cobra dissertação argumentativa, né? Então é um gênero que vocês já estão mais acostumados. Até os vestibulares aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, eles cobram muito dissertação. E o artigo de opinião, ele é uma adaptação disso. A estrutura, ela é muito parecida, os critérios também são muito parecidos. Alguns detalhes só que vão mudar. O artigo de opinião, a primeira semelhança que ele tem com a dissertação é que ele é um gênero argumentativo, né? Então, o Enem tem uma dissertação argumentativa. O que significa, então, o artigo ser argumentativo? Isso significa que você tem que ter um posicionamento, você vai defender um ponto de vista. Até escrever aqui, defender. Ponto de vista. Então você vai ter um posicionamento, o tema vai te pedir uma coisa e você vai se posicionar. É uma pergunta? Então é sim ou não? Ele te dá duas opções, você vai escrever a favor de uma ou de outra. Você é pró ou contra isso. Então assim, você precisa ter um posicionamento e você vai usar o seu texto para defender aquilo. Tá? E bom, o artigo de opinião, ele é um gênero feito para publicação. Então ele vai aparecer num jornal, né, seja impresso ou digital, ele vai aparecer talvez numa revista. Então ele é um gênero de publicação. Ou seja, a temática dele, ela vai ter uma relevância social. Você não vai só, vou fazer uma opinião, um artigo de opinião sobre qualquer coisa. Não, ele tem que ter uma relevância social. Então vai cair, por exemplo, uma temática sobre saúde pública, sobre uso excessivo de tecnologia na juventude, talvez alguma coisa da área do meio ambiente, porque é um tema de relevância coletiva. Aquilo é feito para um público. E por ser um texto de publicação, ele exige o uso da norma culta, tá? Então você não vai usar gírias, tá? Você vai escrever de acordo com a norma culta. Talvez tenha essa questão de poder usar uma linguagem um pouco mais flexível, porque pode ser que o artigo seja voltado para um público mais jovem. Tudo depende do contexto, tá? Mas sempre na norma padrão. Então não vai escrever errado, não vai usar palavrão de nenhuma forma, tá? Mais uma diferença aqui na questão da linguagem, além de ser a norma culta, que é diferente da dissertação tradicional, é que o artigo de opinião, ele é pessoal. Você é a autoridade daquilo que você está escrevendo, então o texto ele vai estar em primeira pessoa. Então você vai usar verbos na primeira pessoa, você vai falar eu acho, eu penso, eu acredito, eu entendo, vai ser sempre em primeira pessoa, porque é pessoal. Então é importante você fazer o uso da primeira pessoa explicitamente, tá? Diferente da redação do Enem, por exemplo, que ele é impessoal, você não pode escrever na primeira pessoa, apesar daquilo ser a sua opinião, né, ser o seu posicionamento, ele é velado, aqui ele é escancarado. Você é o dono do texto, você é a autoridade ali e você está emitindo a sua opinião, tá? Um artigo de opinião e a opinião pessoal, ela é sua, tá? Essas são as diferenças básicas, assim, e talvez os pontos que vocês mais devem focar. Em relação à estrutura, é mais uma semelhança com a dissertação, é por isso que eu disse que é uma adaptação. A estrutura, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Eu vou fazer uma mágica aqui no quadro para limpar ele, para conseguir explicar para vocês mais destrinchadinho aqui, mas o spoiler é esse, a estrutura segue a mesma linha da dissertação.
Então vamos lá, pessoal. Nesse segundo momento, a gente vai destrinchar um pouquinho mais a questão da estrutura. Por que eu tô reforçando aqui constantemente que é importante dar uma atenção para a estrutura e respeitar isso, seguir a risca. Por quê? Para que serve um texto? O que você faz com esse texto? Por que eu tô escrevendo essa redação? Por que eu vou escrever um artigo de opinião? Vamos fazer um paralelo aqui. Você que vai escrever o texto, você é um emissor. Você vai emitir uma mensagem, tá? Então você tem um texto, mas você não vai escrever um texto à toa, não. Tipo, quero escrever um texto sobre um assunto Y. Quero escrever um texto dando minha opinião sobre saúde. Não vai fazer isso do nada. Alguém precisa ter um público, né? Então você tem um receptor. Receptor. Então você vai escrever um texto para alguém receber essa mensagem. Mas, mensagem, aliás, o texto vai transmitir uma mensagem. Eu quero transmitir essa mensagem para alguém. Eu quero falar sobre saúde. Mas para quem que eu vou falar sobre isso? Quem é o meu público-alvo? Então, se tem um público... Eu vou falar de saúde infantil, eu vou falar de saúde... para uma idade mais avançada, para a terceira idade, para os idosos. Qual parte da saúde eu vou falar? Eu vou falar generalizada, eu vou falar de problemas cardíacos, eu vou falar de doenças relacionadas à alimentação. Então, existem várias formas de se passar uma mensagem, existem várias mensagens a serem passadas, mensagens diferentes. Então, tudo isso aqui que você vai fazer tem um contexto. Então, você não vai falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Você vai escolher um assunto X dentro de uma situação para um público-alvo específico que vai atender aquela demanda. Tá? Então, para fazer isso, aí existem várias formas, várias formas de passar essa mensagem. Então, você precisa escolher um canal para fazer isso. Então, eu vou falar sobre doenças relacionadas à má alimentação na terceira idade. Eu vou escrever um artigo de opinião, ou eu quero fazer uma dissertação sobre isso. Então, você precisa escolher um veículo. O seu canal é o tal gênero textual. Isso aqui é o gênero. É como você vai veicular. O seu contexto, ele é o código situacional. Então, eu tô na faculdade, eu sou uma universitária, eu quero reclamar da comida que o refeitório público, o refeitório universitário tá oferecendo, né? Tá com uma qualidade muito baixa, a gente paga por aquela comida, eu quero me alimentar com uma comida decente. Eu estou insatisfeita, vários alunos estão insatisfeitos, a gente já tentou procurar uma melhoria e não dá. Eu vou escrever, eu vou emitir uma nota, eu vou entrar no portal da universidade, eu vou escrever um comentário falando sobre aquilo, expressando minha indignação em nome dos meus colegas. Então, o emissor, você é um universitário, o seu contexto é o contexto da sua faculdade. Ali tem um público específico, quem vai receber aquilo? Os responsáveis ali, talvez a reitoria, e os outros alunos. Aquele texto, ele tem um público-alvo específico porque ele tem uma mensagem específica a ser transmitida. Então, é um contexto que você pode usar uma linguagem menos formal, mas não tanto porque você quer atingir uma parte alta ali da hierarquia, que seriam os responsáveis, a reitoria, alguém assim. E você decidiu fazer um comentário. Então, eu trabalho numa revista, sou colunista, eu preciso escrever um artigo sobre o alto uso de tecnologia por crianças, com menos de 5 anos de idade. Então, é um outro contexto. Você está escrevendo... Quem é o público-alvo daquilo? São os pais, Então, são pessoas adultas, um público jovem, adulto ali, que insere a tecnologia muito cedo na criação dos filhos. Então, vocês entendem que tem todo um contexto a ser respeitado, Tem uma situação e uma forma como a mensagem vai ser passada para um público X. Tá? Existem vários fatores a serem levados em consideração. Então, voltando aqui para o foco, que era a questão estrutural,
É por isso que é importante respeitar. Você tem uma forma fixa dentro do artigo, vou anotar aqui para vocês não se perderem, a gente está falando de artigo de opinião, é o nosso gênero foco aqui. Uma forma como o artigo passa a informação. Então, a estrutura é parecida com a dissertação, como eu disse, tem introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E na introdução, né, você vai apresentar o seu tema e a sua tese, tá? Geralmente, né, ultimamente, os últimos vestibulares da UniOeste, os temas têm sido perguntas, tá? Então, ó, é uma pergunta. Sendo uma pergunta, você só tem uma resposta. Então, quando você for abordar a sua pergunta, a sua resposta, a sua tese, vai ser um posicionamento único. Você não pode ficar em cima do muro nem ser neutro. É sim ou não. Então, se, por exemplo, o tema caiu, a pergunta é, existe limite para a liberdade de expressão? Você não vai ficar falando que, depende, você vai defender que eu acho que existe, eu acho que não existe, tá? Não seja neutro. E, claro, tudo isso aqui dentro de um contexto. O próprio comando da produção textual vai te dar um contexto. Na hora que vir a proposta, ele vai te dar uma situação, né? Então, vamos supor que você é um universitário que precisa reclamar com a reitoria sobre o assunto X, né? Você quer reclamar sobre como os professores não estão dando ouvidos aos alunos por causa de X questão. Então, você é um universitário, o seu público vai ser a reitoria e os outros colegas. Então, assim, a linguagem formal, tá? E apesar de estar sendo para um público universitário, o principal foco é a reitoria, então você não pode usar uma linguagem casual, tá? Ela precisa ser, né, mais séria por causa do contexto. E aí, você vai defender essa questão, ele vai te dar um contexto. Daí depois ele vem, com base nisso, escreva um artigo de opinião, de no mínimo tantas, no máximo tantas linhas, acerca do tema X, tá? Então ele vai te dar um comando, ele te dá um contexto e um comando. Até se caírem os outros gêneros. Se você tiver que escrever uma carta, por exemplo, ele te dá um contexto e um comando. Então assim, é uma carta, ele quer que você escreva para a sua melhor amiga sobre um caso polêmico que aconteceu na cidade. E aí ele vem, com base nisso, escreva uma carta pessoal de no mínimo tantas e no máximo tantas linhas sobre o tema X. Tá? Então ele vai te dar um contexto e um comando. Mas aí, dentro da sua introdução aqui, entre apresentar o tema e a tese, você meio que precisa colocar alguma questão, né? Entre aspas, um problema. Não vai ser exatamente um problema, mas dá uma problematizada. Então, se você falar, você vai defender que tem limite para a liberdade de expressão, eu acho que tem limite porque é tal coisa, né? Porque se as pessoas falarem o que elas quiserem na internet, elas podem acabar propagando pensamentos preconceituosos, alguma coisa assim. Então você precisa, né, dar uma justificativa, dar uma problematizada no seu ponto de vista. Depois que você fez a sua introdução, e é uma introdução curta, tá? É importante reforçar isso. Com 5 linhas mais ou menos, não precisa fazer uma redação longa. Você pode fazer 5 linhas de 3 períodos ali, tá ótimo. Até mesmo porque, isso é muito importante ressaltar, você não vai ter 30 linhas te esperando ali para fazer uma redação. Então não vá fazendo o vestibular da UniOeste acreditando que você vai ter belíssimas 30 linhas ali para discorrer horrores sobre um assunto, tá? Esse número ele é reduzido e ele é mutável. Então, acho que em 2018 eram 15 linhas para fazer o artigo. Aí em 2019 subiu para 20. Então, tá? Ele é mais objetivo. Então você precisa ser diretivo. Você tem que se preparar para escrever sobre algum tema de forma objetiva, porque nem sempre você vai ter muitas linhas para isso. Então, uma introdução curta, foque em gastar o seu espaço fazendo a sua argumentação, tá? É mais importante. O desenvolvimento, você vai tenta fazer 2 desenvolvimentos, né, curtos, para defender o seu ponto de vista, onde você vai argumentar. É o mesmo esquema da dissertação, por exemplo. Então, aqui você vai falar da sua tese, você vai defender ela,
E no segundo, você pode dar outro argumento para defender, ou você pode usar outras estratégias, tá? Eu não estou te colocando numa coleira falando escreva assim. São dicas, são técnicas. Então você pode usar um desenvolvimento para defender uma justificativa da sua pergunta, da sua resposta, e o outro para defender outra. Ou você pode falar o oposto da sua tese, fazer uma antitese, que você começar a falar uma coisa, o contrário, né? Apesar de muitos defenderem que não precisa de limite de liberdade de expressão, na verdade, tal coisa. Então você pode fazer uma antitese e refutar ela. Você pode fazer dessa forma ou dessa forma aqui, né? Tanto faz, o que for mais confortável para você, lembrando que o seu espaço é curto. E aí, para refutar isso aqui, você vai usar todo o embasamento. Diferentemente da dissertação, dos vestibulares, não é muito pertinente nem recomendado você usar citações de filósofos, por exemplo, né? Você tem que lembrar que você é a autoridade daquele texto, você sabe o que você está falando, é seu o assunto. Você está escrevendo sobre um assunto que, teoricamente, você domina, né? Então, você vai publicar um artigo, você tem autoridade para falar daquilo. Então, você não vai citar filósofos, não é tão recomendado. Mas você pode usar dados estatísticos, você pode usar fatos concretos, então, alguma coisa que aconteceu de verdade, passou no jornal, você pode usar. Lembrando que você vai receber uma coletânea. A UniOeste, ela dá textos de apoio, onde você pode se basear, tá? Igual no Enem, você tem os textos motivadores. Só não pode copiar, tá? Você não pode copiar uma informação na íntegra na sua redação, senão é considerado plágio, é descartado todo aquele esquema. Mas você vai receber uma coletânea. Então, às vezes, para sustentar o seu argumento, seja pertinente dar uma olhada nos dados, porque você precisa sustentar aquilo, né? É a sua opinião, mas também, né, você precisa mostrar ali que a sua opinião ela é válida porque você tem um conhecimento. Então, eu acho que não pode ser assim, eu discordo desse tema porque, né, tem pesquisas mostrando que essa questão, ela gera problemáticas sociais. Então, você precisa, né, de um embasamento, justificativas plausíveis. Na sua conclusão, que ela vai ser uma conclusão curta também, 5 linhas, talvez, depende do número total de espaço que você vai ter, mas uma conclusão curta ali também, 5, 4 linhas, 3 períodos, super válida também, para reafirmar tudo que você disse. Então, você vai reafirmar o seu tema e você vai reafirmar a sua tese. Então, né, com base em tudo que você falou, você não precisa fazer uma síntese de tudo que foi abordado, muito menos fazer proposta de intervenção. Não se faz isso numa conclusão de artigo, tá? A gente não tá tentando resolver um problema, a gente tá dando uma opinião sobre o assunto. Então você vai retomar o tema, então, portanto, né, sobre o debate acerca dos limites da liberdade de expressão, eu discordo, eu concordo, né? Eu concordo que deva haver um limite. Você vai só retomar o tema ali, uma coisa super simples, e reafirmar a sua opinião, né? Você vai, de novo, ali bater o martelo. Tipo, eu acho isso, pronto, e acabou. Pelos motivos que foram lidos acima. Então, é uma coisa muito curta. 4, 5 linhas é suficiente. Você não precisa de mais que isso. Dito tudo isso, né, com vocês tendo entendido um pouco do perfil da prova e entendido a questão da importância da estrutura, como ela deve ser feita, eu vou mostrar para vocês uma redação, um artigo de opinião, né, para ajudar vocês a assimilarem tudo isso, a entenderem melhor. Eu trouxe uma redação aqui, a gente vai ler e eu vou dar uma comentada, tá? Eu vou colocar a redação aqui, vai aparecer uma TV magicamente e a gente vai ler juntos, beleza? Como prometido, apareceu a TV aqui magicamente com um artigo nele. Então a gente vai ler. É importante ressaltar que esse artigo aqui que vocês estão vendo, ele não é da UniOeste. Mesmo assim, é um artigo de opinião, tá? Isso aqui é do vestibular da UEM, da Universidade Estadual do Maringá, mas ainda assim é um artigo e funciona, não tem problema, tá? É só ilustrativo. É um artigo feito por um aluno que fez o curso aqui e tudo mais,
E eu coloquei a folha aqui pra vocês verem que eu não inventei, eu não tirei da internet, tá? Mas a gente vai ler com calma depois, bonitinho, que aqui não dá pra enxergar nada. Mas vamos lá. O que eu expliquei pra vocês sobre ter um contexto e ter um comando, tá? Pra vocês verem isso na realidade. Ó, gênero textual 2 também tem duas opções para escrita. Artigo de opinião, que foi o escolhido ali. Vamos lá, o contexto. Você é um estudante de graduação e, ao participar de um concurso de redação promovido por um jornal aberto a todos os alunos do primeiro ano, escolhe tratar do assunto amizade, motivado pela leitura que fez dos textos Amizade que termina por causa de política. Era amizade mesmo? Texto 1 e amigo, texto 2. Esses textos 1 e 2 aqui fazem parte da coletânea que eu disse, tá? Aqui, nesse caso, era um texto que discorria sobre pessoas que deixam de ser amigas por posicionamento político, o que era muito pertinente na época, porque 2018 foi o ano das eleições, né? Então, era um contexto muito favorável para se falar disso, né? Porque realmente teve essa questão, que foi quando teve uma polarização bem grande de opiniões e tal, então... E aí o outro amigo era, se eu não me engano, era uma música que fala sobre amizade. Uma música, não sei se era do Roberto Carlos, mas enfim, só para vocês entenderem que são textos tirados da coletânea, tá? E que quando vocês forem fazer a prova, vocês vão ter acesso. Só não achei pertinente colocar aqui. Enfim, o comando, né? Que é o que vocês precisam fazer. Então, considerando o contexto, que é esse contexto aqui que a gente acabou de ver... Escreva um artigo de opinião sobre a manutenção ou não da amizade quando antigos amigos que tomaram diferentes rumos na vida assumem gestos políticos opostos diante de questões da sociedade. Seu ponto de vista deve ser sustentado por, no mínimo, 2 argumentos, tá? Então, é pertinente essa estrutura que eu ensinei de fazer um D1 e um D2 para você defender primeiro um argumento e depois o outro. Seu artigo deve ter, no mínimo, 10 e no máximo 15 linhas. Então, ó, o espaço é muito recluso. 15 linhas é pouca coisa, então você precisa ser objetivo no que você está escrevendo, tá? Caso haja necessidade, identifique-se apenas como universitário ou universitário. Lembra que eu disse que o artigo ele é um texto de autoridade para publicação. Então, você precisa assinar. Mas os vestibulares não cobram isso como obrigatório, alguns, né? Então, no caso da UEM, ela não cobra, o UNEST também não. Se você quiser assinar, você não vai pôr o seu nome, você vai assinar como universitário, tá? Ou universitário. Mas não é obrigatório, né? Dado que você tem poucas linhas, não é muito útil gastar ela com uma assinatura, ainda mais que é uma palavra. Tá? Então, você ainda vai perder uma linha para pôr título, ó, precisa do título é obrigatório, acho que eu não mencionei isso, mas vou mencionar agora, é obrigatório, faça título, tá? É necessário. Mas vamos lá, então o contexto você é universitário, você precisa escrever uma redação para participar de um concurso, e o tema é falar sobre... qual a credibilidade de uma amizade que deixa de existir por causa de conflitos políticos. Então, eu defendo uma causa social e você não defende, então por isso a gente precisa parar de ser amigo. Né? Isso é uma amizade de verdade? Ou, eu respeito a sua opinião, eu gosto de você, eu acho que a gente não precisa parar de ser amigo por causa disso. Então, o contexto é esse. Tá? Então, por ser um concurso de redação, você não pode usar uma linguagem tão básica, né, tão casual. Mas tem que lembrar que você é um universitário, então tá um equilíbrio ali. Eu vou passar aqui pra gente começar a ler. Esse aqui é a introdução, né? O primeiro parágrafo. Aí o título, a amizade prevalece. Quando a vida toma rumos diferentes e amigos acabam por assumir gestos políticos opostos na sociedade, a manutenção da amizade se torna mais difícil. Porém, não impossível. Para isso é necessário desmistificar essa relação como perfeita e também acabar com o pensamento de que discutir política seja apenas baixaria. Assim, eu vejo que você poderá ter uma real ideia de como a pessoa é de verdade. Então, ele usando a primeira pessoa, eu vejo, porque é um texto pessoal, tá? Então, você pode usar a primeira pessoa, não é um problema. Aí, ele deixa claro aqui que ele vai desmistificar
né, que ele acha que a amizade ela pode ser mantida. E que é uma forma de você ver como a pessoa é de verdade. Porque se a pessoa vai deixar de ser sua amiga por causa que você discordou dela, então a ideia que o texto dele vai seguir é essa. Vamos lá, desenvolvimento. Ele fez um desenvolvimento único, tá? Um único parágrafo grande. É mais indicado vocês fazerem 2, mas, né, a gente tem que entender que tinham poucas linhas, foi o que ele conseguiu fazer. Não é um problema, foi uma redação boa, tá? Uma redação bem feita. É necessário também conversar abertamente com o outro para ver o porquê desse jeito de pensar e agir. Assim, eu entendo que é possível compreender sem necessariamente concordar com a pessoa. Ademais, penso em amizade como uma forma de confiança e afinidade, não devendo intervir em como cada um melhor vive a sua vida. Nós temos diferenças, porém também temos semelhanças, e são elas as responsáveis pela força e continuidade da amizade. Então ele defende aqui que tá tudo bem você conviver com pessoas que têm opinião diferente, porque a amizade ela engloba muito mais do que isso, né? Então ele defende que opinião política não é suficiente para acabar com a amizade. Tá, e de novo, usando primeira pessoa, né, eu entendo que é possível, tudo mais, esse é o que ele defende. E aí vamos para a conclusão. A conclusão acabou não tendo espaço, não é muito recomendado fazer 3 linhas, tá? O ideal é que você faça no mínimo 4, tá? Então, com certeza, aqui ele perdeu o ponto na questão estrutural. Então, tentem manejar o espaço de vocês para conseguir fazer pelo menos 4 linhas. Tá? Se ele tivesse feito uma linha menos na introdução, sobraria uma linha aqui. Mas tudo bem, às vezes diminuir letra, enfim. Tá? Tentem pensar nisso para a redação de vocês, tá? Deixar um espaço a mais para conseguir fazer pelo menos 4 linhas em um parágrafo. Mas vamos finalizar aqui. Dessa forma, é possível manter a amizade através das adversidades. Porém, para isso, sinto que é necessário maturidade para diálogo, cabeça aberta para receber novos pensamentos e paciência para entendê-los. Então, olha, apresentou o tema de novo, né, reforçando ali que era amizade entre oposição de opinião e reforçou a tese, o que ele acha, tipo, é possível, né, desde que as pessoas sejam maduras para isso, né, a amizade vai além de opiniões. Então, pronto, uma conclusão simples, né, básica ali, curta, só com o necessário. E o texto inteiro ali, muito enxuto, muito direto. Notem que ele não precisou, não citou nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhum repertório externo, filme, série, e até nem citou dados, até mesmo porque é um contexto muito específico que não precisa de tal embasamento, né, só com o seu próprio conhecimento você consegue fazer um bom texto, desde que, né, você exerça a sua capacidade de organizar bem os seus argumentos. Então é isso, pessoal. Isso é um artigo na íntegra, para vocês verem, é um texto pequeno, objetivo, não precisa de várias romantizações. A estrutura, né, vocês viram, é só defender o argumento é o que estava no comando, o comando pediu 2 argumentos. Então, respeitando tudo isso, a estrutura, obedecendo o comando, né, e as normas de ortografia, todas as regrinhas que vão estar na redação de vocês vão conseguir produzir um bom texto. Lembrando que esse vídeo aqui, né, essa aula aqui não vai fazer nenhuma mágica, vocês não vão automaticamente agora saber produzir um artigo de opinião perfeito. Redação é treino, mas eu espero que essa aula tenha ajudado de alguma forma vocês a entenderem o perfil da prova e a clarear as ideias de vocês sobre como produzir um artigo de forma mais direcionada. Como o vestibular já está chegando, eu desejo uma boa prova a todos e espero que vocês alcancem bons resultados. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!